Há momentos em que você simplesmente não entende por que alguém continua habitando sua mente, mesmo quando já não faz parte da sua vida. Você se pergunta uma e outra vez por que dói tanto se afastar dessa pessoa, por que seu corpo continua reagindo, por que seus pensamentos se recusam a soltá-la. Este vídeo não vem para te oferecer frases feitas ou soluções rápidas. Este vídeo vem para te mostrar, a partir do olhar profundo de Carl Jung, o que realmente está acontecendo dentro de você e como sair disso com dignidade e sem dor. Porque não é a ausência que mais dói, é o eco de tudo o que essa pessoa ativou dentro de você. É a projeção que você fez, é o vazio que ficou exposto. E Jung disse claramente: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Este vídeo será um portal para essa transformação. Se você está aqui, é porque já está cansado de repetir ciclos, de idealizar, de esperar, de justificar. Você está pronto, ou pelo menos disposto, a iniciar uma jornada de retorno a si mesmo. Mas para isso, você precisa de ferramentas reais, profundas, e não apenas teorias. Você precisa entender por que se apega, que parte de você ainda não curou, e como pode, a partir do inconsciente, liberar o que sua consciência não consegue soltar. As ensinanças de Carl Jung não são simples ideias filosóficas. São chaves poderosas que, aplicadas com honestidade e consciência, podem arrancar pela raiz padrões emocionais que você carrega desde a infância. Este vídeo não é entretenimento, é terapia, é um despertar, é um chamado urgente à sua alma. Você vai compreender por que há vínculos que te prendem, por que certos amores deixam marcas tão profundas e, acima de tudo, por que o desapego não se trata de esquecer, mas de ver com novos olhos. Jung não falava de eliminar a dor, mas de integrá-la. E essa é a chave. Não vamos apagar o que você viveu. Vamos reescrever a forma como você o habita por dentro. Cada um dos 10 passos que vamos te dar não são técnicas mágicas, são processos psicológicos reais que vão devolver seu poder, sua energia e, sobretudo, sua identidade. Porque quando você se apega a alguém que já não está, no fundo, não é por amor, é porque você ainda não sabe quem é sem essa pessoa. E o mais impactante é isso: quando você começar a se desapegar, não sentirá vazio, sentirá paz. Porque você compreenderá que aquilo que achava que perdia era apenas um reflexo de algo que você ainda não havia conquistado dentro de si. Esse é o verdadeiro câmbio do desapego. Você não deixa de amar, você simplesmente deixa de precisar. Eu te prometo, se você ficar até o final, não só entenderá como deixar ir sem dor. Você entenderá porque essa dor existia em primeiro lugar. E isso, querido ouvinte, isso é o que muda a vida para sempre. Porque o sofrimento não vem pelo que você perde, vem pelo que você não sabe como sustentar dentro de si. Carl Jung dizia que o encontro consigo mesmo é a experiência mais aterradora, mas também a mais iluminadora. Hoje vamos ter esse encontro. E sim, vai doer um pouco. Mas será o tipo de dor que cura, não a que destrói. Este canal existe para isso. Não viemos para te oferecer conteúdo superficial. Viemos para tocar suas fibras, para fazer com que, quando você fechar este vídeo, algo em você tenha se quebrado e, ao mesmo tempo, algo tenha se reconstruído mais forte, mais livre, mais você. Quero que você se sinta acompanhado, porque você não está sozinho nisso. Somos muitos os que amamos demais, os que nos perdemos esperando migalhas, os que ficamos vazios por nos entregarmos sem medida. Mas também somos muitos os que estamos despertando, e você é um deles. Em cada palavra que você ouvirá a seguir, encontrará respostas. Em cada chave, uma porta. E em cada exercício, uma oportunidade de curar algo que talvez você carregue há anos sem perceber. Este não é apenas mais um vídeo, é o seu momento, seu capítulo de transformação. Vamos falar sobre como acalmar essa ansiedade que você sente quando vê que essa pessoa já não responde da mesma forma.
Vamos te mostrar como ressignificar as lembranças, como parar de revisar conversas, como deixar de se comparar, como curar sua autoestima, como recuperar sua energia. E, sobretudo, vamos falar de algo que ninguém te diz: que o verdadeiro desapego não ocorre quando você deixa de pensar nessa pessoa, mas quando você deixa de brigar consigo mesmo por continuar pensando nela. Aí começa a liberdade. Aí começa a sua reinvenção, porque no fundo, o que você mais precisa não é esquecer, é entender. E isso é o que Jung nos ensinou com tanta clareza. A dor tem uma causa, e quando você a compreende, perde o medo. E quando você perde o medo, recupera seu poder. Nesse processo, você deixará de se perguntar por que ela se foi e começará a se perguntar para que ela chegou. E nessa nova pergunta, você começará a descobrir que nada foi em vão, que tudo veio para te mostrar algo que você ainda não sabia sobre si mesmo. Hoje vamos reprogramar sua mente, não para deixar de amar, mas para deixar de se apegar. Vamos te ensinar a soltar desde a gratidão, desde a compreensão, não desde o ressentimento. Porque soltar com raiva só acorrenta mais, mas soltar com consciência liberta. Queremos que, ao terminar este vídeo, você sinta algo diferente. Que não arda mais ver as fotos dela, que não doa mais o silêncio dela, que você possa olhar para frente, sem sentir que falta um pedaço, porque o único que realmente te faltou foi você mesmo. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto para se encontrar. Não com a versão quebrada de você que entregou por amor, mas com a versão forte, consciente, madura, que está esperando ser despertada dentro de você. Essa versão que já não precisa, que escolhe, que já não implora, que se honra. Então sim, este vídeo é para você. Para você que ainda chora em silêncio. Para você que finge estar bem. Para você que sabe que merece mais, mas ainda não sabe como construir isso. Vamos te mostrar, passo a passo, com clareza, com amor e com uma honestidade brutal, porque é isso que fazemos aqui. Aqui não maquilamos emoções, aqui as enfrentamos. Aqui não falamos desde a teoria, falamos desde a alma. Aqui não buscamos seguidores, buscamos despertar. E se isso ressoa com você, então te dou as boas-vindas ao seu processo. Porque você está prestes a ver que o desapego não é uma perda, é um renascimento. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Essa é a primeira chave. O desapego real começa quando você compreende que sua dor não é apenas pela perda da outra pessoa, mas pelo que essa pessoa reflete de você mesmo. Não é a ausência que dói, mas o que você projetava sobre essa presença. E só quando você descobre isso, começa realmente a curar. A segunda chave é entender que a alma não se esvazia por quem vai embora, mas pelo que você deixa de entregar a si mesmo. Jung repetia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E o desapego autêntico ocorre quando você começa a se voltar para dentro e descobre que tudo o que buscava nessa pessoa, na verdade, era um reflexo de suas próprias carências não resolvidas. Terceira chave: deixar de idealizar. Jung falava da inflação do ego quando sobrecarregamos alguém com atributos irreais. O sofrimento não nasce do outro, mas do personagem idealizado que você criou. Você está disposto a ver essa pessoa como ela é, sem o filtro do desejo, do medo e da dependência? Porque só ao fazer isso você poderá começar a se libertar. Quarta chave: cortar o vínculo energético. Jung explicou que nossas emoções criam laços psíquicos que nos conectam além do físico. Se você continua alimentando pensamentos, lembranças e diálogos mentais com essa pessoa, mantenha esse vínculo ativo. Faça um exercício. Escreva uma carta que nunca enviará. Despeje nela tudo o que você calou. Depois, queime-a ou rasgue-a. Esse ato simbólico libera seu inconsciente. Quinta chave: ressignificar a dor.
Jung dizia que o sofrimento é como uma câmara de alquimia. Pode te destruir ou te transformar. Se você se limita a sofrer sem sentido, ficará estagnado. Mas se você entende que essa dor veio para te mostrar seus limites, seus apegos, suas sombras, então ela se torna um portal de expansão. Faça-se esta pergunta: o que essa pessoa veio me ensinar sobre mim que eu não queria ver? Sexta chave: tornar consciente sua sombra. Jung insistia que o que mais dói em uma separação é aquilo que reprimimos. Você sente abandono? Talvez você mesmo tenha se abandonado. Você sente rejeição? Talvez você se rejeite no fundo. Faça uma lista dos sentimentos que essa pessoa provoca em você e busque o reflexo no seu interior. O desapego verdadeiro surge quando você integra sua sombra, não quando a nega. Sétima chave: mudar sua narrativa. Jung nos lembra que o inconsciente se expressa em símbolos e mitos. Qual é a história que você conta sobre essa pessoa? O amor da sua vida? Sua alma gêmea perdida? A única que te entendia? Essa história pode estar alimentando o seu sofrimento. Escreva-a, depois reescreva-a, mas agora desde a versão do seu eu maduro, sábio e livre. Mudar seu relato muda sua percepção. Oitava chave: construir novos rituais de amor próprio. O desapego não é só soltar o outro, é voltar a se abraçar. Jung dizia que o privilégio de toda uma vida é chegar a ser quem você realmente é. Então, crie rotinas onde você seja o protagonista. Medite, faça exercício, caminhe sem pressa, cozinhe para si, fale consigo mesmo com carinho. Faça de você o centro da sua própria vida. Nona chave: enfrentar o vazio com presença. O vazio não se preenche com distração, transcende-se com consciência. Jung explicava que o vazio é o lugar onde se gestam as grandes transformações. Fique aí, não fuja, sinta-o. Habite sua solidão como um templo, porque só quem se atreve a estar, só se liberta de precisar para existir. Décima chave: aceitar sua humanidade. Desapegar-se não significa não sentir. Significa sentir tudo sem se acorrentar a isso. Jung dizia: não se torne perfeito, torne-se completo. E ser completo implica aceitar seus momentos de tristeza, suas recaídas, seus pensamentos obscuros, sem se julgar. Só a partir dessa autoaceitação profunda, você conseguirá soltar sem culpas e seguir seu caminho com paz. O desapego emocional não é um ato de frieza, é um sinal de maturidade emocional. Jung dizia que o que não fazemos consciente se manifesta em nossa vida como destino. E uma das formas mais frequentes em que isso ocorre é através das relações que nos ferem. Se não curamos nossas feridas internas, buscaremos constantemente que outros as ativem. Mas quando começamos a ver nossas conexões como espelhos, tudo muda, porque o outro deixa de ter poder sobre nós. Jung introduziu o conceito de projeção para explicar como despejamos nos outros partes inconscientes de nós mesmos. Quando você se apega profundamente a alguém, muitas vezes não é amor, é projeção. Você vê nele seu salvador, sua mãe não curada, sua figura paterna ideal, seu herói ou heroína. Mas quando o outro não corresponde a essa imagem, a dor é brutal. Por isso, o desapego dói tanto, porque nos obriga a recuperar essas projeções e nos tornarmos responsáveis pelo que havíamos delegado. Desde o olhar de Freud, o apego pode ser explicado como uma fixação infantil não resolvida. Ele falava da necessidade de romper com o complexo de Édipo, com essa dependência primitiva em relação à figura que nos protegia. Quando não superamos esse processo, buscamos na vida adulta vínculos onde o outro seja quem regule nossas emoções, decisões e senso de valor. Jung vai além, nos diz que devemos integrar o masculino e o feminino dentro de nós para sermos completos. E a partir dessa totalidade, amar sem depender. Uma ideia potente que une ambos é a importância da individuação. Para Jung, esse era o processo central de toda a vida humana.
tornar-se quem você realmente é, além de suas máscaras, feridas e condicionamentos. Mas ninguém pode se individuar se continua emocionalmente apegado a alguém que já não está ou que não te permite florescer. O desapego é, então, uma porta para a autenticidade. É a queda do falso eu. Quando você se desapega de alguém, sua alma grita no início, sim, porque se sente arrancada. Mas depois, se você escutar em silêncio, esse mesmo espaço se torna um berço para uma nova versão de você. Uma versão que não ama desde a necessidade, mas desde a liberdade. Jung nos dizia que não há despertar sem dor. E essa é uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar, mas quem o faz, renasce. O vínculo com o outro que te prende emocionalmente, muitas vezes, tem raízes arquetípicas. Jung falava do arquétipo da anima e do animus, as representações inconscientes do ideal masculino ou feminino que todos carregamos dentro de nós. Quando projetamos nossa anima ou animus sobre outra pessoa, sentimos que encontramos a pessoa certa, quando na verdade apenas depositamos uma parte de nossa psique nela. A dor do desapego, então, não é apenas física ou emocional. É simbólica, é arquetípica. Aqui entra uma reflexão poderosa. Se o outro era uma parte de você projetada, então, ao se desapegar, o que você está recuperando? Você está recuperando sua energia psíquica, sua vitalidade, sua autonomia. E por isso, embora o processo seja devastador no início, o resultado é uma alma mais inteira, mais forte, mais consciente, mais livre. Freud dizia que todo luto implica um trabalho psíquico. Não se trata apenas de deixar ir intelectualmente. É um trabalho profundo onde se reorganizam nossas pulsões, nossos desejos, nossas defesas. Jung complementa dizendo que esse trabalho nos leva a integrar a sombra, ou seja, aquilo que negamos de nós mesmos. O que esse vínculo te ensinou sobre sua sombra? Ele te mostrou seu medo do abandono? Sua tendência ao controle? Sua necessidade de validação? Ali está o ouro escondido. No processo de desapego consciente, é necessário aprender a sustentar o não saber. Jung insistia que o inconsciente é um mistério que não deve ser controlado, mas dialogado. Às vezes, você quer entender por que tudo aconteceu, quer que tenha lógica, mas a alma não funciona assim. Aprenda a respirar na incerteza. Essa é uma sinal de evolução. Outro conceito-chave é o da repetição de padrões. Freud o chamava de compulsão à repetição. Jung o via como a tendência do inconsciente a buscar experiências que nos confrontem com nossas feridas não curadas. Por isso, se você não integrar o que aprendeu nesse desapego, você o repetirá com outro, diferente rosto, mesma ferida. Você está disposto a romper o ciclo? Jung dizia que o maior problema do ser humano é sua desconexão da alma. Quando você se apega a alguém desde a carência, você não está amando, está exigindo, está desconectado de sua fonte interior. O desapego não é apenas soltar o outro, é se reconectar consigo mesmo, é aprender a se escutar, a se respeitar, a não se trair para reter um amor que te afasta de você. Uma ferramenta poderosa que Jung sugeria era o uso dos sonhos. Seus sonhos revelam o que sua mente consciente ainda não aceita. Durante seu processo de desapego, escreva seus sonhos. Analise-os. Que símbolos se repetem? Que emoções emergem? Que partes de você estão pedindo para serem ouvidas? Seu inconsciente sabe o que sua mente teme enfrentar. Neste ponto, te proponho um exercício introspectivo simples, mas poderoso. Escreva uma carta para essa pessoa, mas desta vez desde o seu eu curado. Diga o que você aprendeu. Diga o que você já não aceitará. Diga que está pronto para soltar com amor. Depois, guarde-a. Leia-a em 1 mês. Observe o quanto você cresceu. Jung falava dos símbolos como pontes entre o inconsciente e o consciente.
Que símbolo representa seu processo de desapego? Uma serpente que muda de pele? Uma ave que voa sozinha? Um guerreiro que se despede do campo de batalha? Use esse símbolo. Desenhe, escreva, cante, faça dele um ritual. Sua alma o entenderá. Às vezes, o que mais custa deixar não é a pessoa, mas a ideia do que poderia ter sido. Jung chamava isso de tirania das imagens internas. Você tem uma imagem de como tudo deveria ter sido, e como não se realizou, dói. Mas seu caminho não é se agarrar a essa imagem quebrada. É se abrir a novas imagens, às novas realidades, a novos futuros. Lembre-se de que o amor verdadeiro não gera sofrimento crônico. Jung dizia que, quando um vínculo te anula, te domina ou te fragmenta, não é amor, é uma armadilha do inconsciente. Aprenda com isso. Nem tudo o que te atrai te convém. Nem tudo o que vibra forte é um sinal divino. Às vezes, é sua ferida gritando. E aqui te digo claramente, se você está lendo isso, se está vendo este vídeo, é porque sua alma já está pronta. Você já está despertando, já está tomando consciência. Este é o início de uma nova forma de amar, sem correntes, sem culpas, sem autoenganos. Seu processo não precisa ser perfeito, só precisa ser autêntico. Jung dizia: prefiro ser um homem completo a um homem bom. Seja autêntico. Chore se precisar chorar. Cale-se se precisar de silêncio. Grite se sentir raiva. Tudo isso também é cura. O desapego emocional não é um caminho reto, é uma espiral. E cada volta, embora pareça repetida, te leva mais fundo. Se este conteúdo está ressoando com você, quero te convidar a comentar esta frase aqui embaixo. Meu coração já não se apega, minha alma se liberta. Deixe-a nos comentários. É sua afirmação de poder, sua declaração de cura. A necessidade de se desapegar não surge de um capricho, mas da urgência de recuperar a alma que fragmentamos por entregá-la toda a alguém. Carl Jung nos advertia que o que não se torna consciente se manifesta em nossa vida como destino. E muitas vezes, esse destino é a repetição da dor. Se você não reconhece por que essa pessoa representa tanto para você, então ficará preso em um ciclo emocional que parecerá externo, mas que, na verdade, é uma obra inacabada de sua própria psique. Naquela dor que você não entende, há uma sombra que clama para ser vista. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que não aceitamos de nós mesmos e projetamos nos outros. Quando alguém se vai e você sente que uma parte de você é arrancada, pode ser que o que realmente dói não seja a ausência dela, mas o que você mesmo perdeu ao tentar retê-la. Este é o momento ideal para fazer o trabalho interior e se perguntar: que parte de mim eu havia colocado nessa pessoa que agora está me reclamando de volta? Muitas pessoas não conseguem se desapegar, porque não compreendem que o outro foi apenas o espelho de algo que faltava em seu interior. Jung dizia: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso significa que não se trata de buscar alguém que te resgate, mas de olhar com coragem suas próprias feridas e entender por que você buscava no outro um consolo que não se dava a si mesmo. O processo de desapego sem dor não é linear, mas pode ser profundamente libertador, se você o fizer desde a compreensão do inconsciente. Cada lembrança que te atormenta pode ser uma mensagem oculta de sua mente para que você observe o que essa experiência te revelou sobre você. O que esse amor te ensinou? Que parte de você floresceu? Que parte de você reprimiu? Essas são perguntas que você deve se fazer, não para reviver o passado, mas para integrá-lo. Desapegar-se com consciência não é esquecer a pessoa, é lembrar com sabedoria quem você era antes de se entregar por completo. Jung insistia que a individuação, o processo de se tornar você mesmo, não é possível se você vive em função de outro. Você não veio a este mundo para completar ninguém, nem para ser completado. Você veio para descobrir sua totalidade. O desapego, então,
é parte do caminho para si mesmo. Por trás do apego, muitas vezes se esconde o medo de ficar só com suas emoções. Mas Jung nos lembrava que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes. O verdadeiro desafio não é a ausência do outro, mas a desconexão de si mesmo. E nessa reconexão, o desapego se torna um ato de amor próprio. Quando você se apega a alguém, frequentemente está tentando evitar enfrentar uma parte de você que não curou. O desapego é uma ponte para essa cura. Mas não será fácil se você não se comprometer a se ver completo. Por isso, Jung dizia que ninguém se cura do que não enfrenta. Não basta dizer, quero esquecer. É preciso entender por que lembrar dói tanto. Faça este exercício. Feche os olhos, respire profundamente e visualize essa pessoa diante de você. Depois, imagine que você retoma tudo o que entregou. Suas expectativas, sua energia, sua necessidade de aprovação. Devolva isso a você. Diga em silêncio: obrigado por me mostrar o que eu precisava ver. Agora eu me devolvo. Eu me escolho. Esse ato simbólico pode marcar o início de uma nova narrativa onde o protagonista é você. E se ainda dói, está bem. Jung nunca disse que curar era instantâneo, mas afirmou que o conhecimento da sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas dos outros. Ao se desapegar, você está escolhendo iluminar essa escuridão para não repeti-la em outro vínculo. Você está honrando sua história sem continuar acorrentado a ela. Lembre-se de que, quando alguém se vai e te deixa vazio, não é o outro que deve te preencher, é você quem deve decidir o que colocar nesse espaço. Esse vazio é fértil. É terra nova onde você pode semear compreensão, dignidade, autovalorização. Cada lágrima que você derrama por quem já não está é um grito de sua alma dizendo: faça espaço para mim. Jung falava muito do si mesmo, esse centro interno que emerge quando paramos de buscar fora o que só se encontra dentro. O desapego é um retorno ao si mesmo. É um lembrete de que você não precisa reter ninguém para se sentir completo. Você já era completo. Só havia esquecido. Você percebe que a dor do apego é muitas vezes a dor de ter se abandonado por outro? Recuperar-se é então um ato sagrado. Cada vez que você escolhe pensar em você, em vez de insistir no que já não pode ser, você está reparando sua identidade. E essa reparação te fará mais forte do que nunca. Há uma frase de Jung que diz: aquilo a que você resiste, persiste. Se você resiste a soltar essa pessoa, se luta contra o esquecimento, se rejeita a realidade, a dor se prolongará. Mas se você aceita o processo como parte do seu crescimento, então não será um fim, mas uma iniciação. E essa é a promessa de todo verdadeiro desapego. Na raiz do desapego emocional, encontra-se um ato muito mais profundo do que simplesmente soltar uma pessoa. É o ato de se reconectar consigo mesmo. Carl Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor. E é precisamente essa dor que empurra o indivíduo a olhar para dentro. Mas esse processo não deve ser vivido com culpa nem com vergonha, mas como uma oportunidade sagrada para crescer, se reconstruir e renascer. Desde o olhar de Erich Fromm, o amor verdadeiro não é posse nem dependência, é liberdade. Em sua obra, O Arte de Amar, Fromm explica que quem ama autenticamente não sofre ao ver partir, porque o amor real deseja o bem-estar do outro, mesmo que isso implique se afastar. Então, o apego dói quando está contaminado de necessidade. E o que temos que curar não é a pessoa que se foi, mas a carência que nos unia a ela, como se fosse nosso oxigênio emocional. Alfred Adler também deixou claro: muitos conflitos emocionais se originam de um sentimento de inferioridade não resolvido. Se ao perder alguém, você sente que perde seu valor, é sinal de que não havia construído sua identidade desde dentro, mas que ela dependia da validação externa. O desapego, então, não é apenas um processo de luto, mas um despertar do seu verdadeiro valor como ser humano completo, sem necessidade de ser aprovado ou aceito por outro. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e criador da logoterapia, ensinou que quem tem um porquê para viver
pode suportar quase qualquer como. E no desapego, esse porquê deve ser se reencontrar. Ninguém merece ser o centro do seu universo mais do que você mesmo. Se toda a sua motivação gira em torno de alguém que já não está, é momento de redefinir seu propósito de vida de dentro para fora, não do abandono para o vazio. Quando Jung falava do processo de individuação, ele se referia a esse caminho de integrar todas as partes inconscientes de si mesmo. O que isso significa para alguém que sofre por apego? Que o outro provavelmente encarnava aspectos inconscientes que você projetou. Talvez força, segurança, aceitação, prazer ou pertencimento. E ao se ir, não é só a pessoa que se vai, mas tudo o que você havia projetado nela. Mas essa é a chave. Tudo isso já vivia em você. Só precisa recuperá-lo. Freud, embora muitas vezes criticado por Jung, nos deixou uma ideia poderosa. As lembranças reprimidas retornam em forma de sintomas. Muitas pessoas acreditam que sofrem por amor, mas na verdade, sofrem por feridas passadas não curadas que o amor reviveu. O desapego dói porque a pessoa amada tocou uma ferida antiga, talvez do rejeição, do abandono, da humilhação. Mas essa dor não é o inimigo. É o sinal mais claro de onde você deve começar a curar. Desde a perspectiva da psicologia moderna, o desapego sem dor se constrói desde a autocompaixão. Não se trata de eliminar a dor, mas de acompanhá-la sem julgá-la. Trata-se de ser seu próprio refúgio quando sente que o mundo desmorona. A mente ansiosa tentará se agarrar ao passado, mas você pode ensiná-la a se concentrar no presente. Cada respiração consciente é um ato de retorno a si mesmo. É comum que no meio do processo de desapego surjam pensamentos intrusivos. E se eu tivesse feito algo diferente? E se não encontrar alguém igual? Por que não fui suficiente? Todos esses pensamentos são armadilhas do ego ferido. Mas como diria Jung, só atravessando a escuridão se acessa a luz. Se hoje você enfrenta essa tempestade interna, não é sinal de fraqueza, mas de uma alma que está nascendo de novo. Desapegar-se emocionalmente não é deixar de sentir, mas deixar de depender. Não significa apagar lembranças, nem negar o que foi vivido, mas olhar para isso com gratidão, com aceitação, e seguir seu caminho com dignidade. Como dizia Fromm, o amor imaturo diz: "Te amo porque preciso de você." O amor maduro diz: "Preciso de você porque te amo." E o amor próprio te ensinará que você não precisa de ninguém para ser feliz, porque você mesmo pode se dar tudo aquilo que acreditava receber do outro. Faça-se esta pergunta: quanto do seu amor era realmente pela outra pessoa? E quanto era pelo que essa pessoa representava? Muitas vezes não amamos a pessoa real, mas uma fantasia que construímos em nossa mente. O desapego é o despertar dessa fantasia. É entender que por trás da dor também se esconde uma enorme oportunidade de reconectar com sua verdade mais profunda. Quando você consegue se desapegar sem dor, não se torna insensível, mas mais consciente. Você já não caminha pela vida como um escravo de suas emoções, mas como um arquiteto emocional. A liberdade que nasce do desapego não é fria nem vazia, é cálida e poderosa, porque provém da autoaceitação e de um vínculo consigo mesmo mais sólido do que qualquer laço com outro ser humano. Jung falava do processo de individuação como o caminho para a realização pessoal. E o que é desapegar-se se não cortar o fio invisível que nos prende ao que já não alimenta nosso crescimento? Cada vez que você solta desde a consciência, sem ressentimento, sem ódio, sem expectativas, você está dando um passo a mais rumo ao seu verdadeiro eu. Há um momento no caminho em que você já não chora porque alguém não te ama como você quer. Nesse instante, você compreende que não está aqui para implorar por amor, mas para se tornar uma fonte de amor que não depende da resposta do outro. O desapego não é desinteresse, é maturidade emocional. Muitos acreditam que a dor é sinal de que amam profundamente, mas não. A dor que te destroça não é amor, é dependência. Jung insistia que o ser humano deve confrontar sua sombra, e a dependência é uma parte escura que esconde medo do abandono, necessidade de validação e uma criança interior que ainda não curou. Quando você toma a decisão de soltar, você enfrenta o vazio, sim,
mas não um vazio que destrói, mas um que reconstrói. Esse espaço é necessário para que entre nova vida, novos pensamentos, novas possibilidades. A renúncia, do ponto de vista junguiano, é um ato criativo, uma oportunidade para reconfigurar a alma. Deixar ir não se trata de esquecer, mas de lembrar sem dor. Trata-se de olhar para trás sem ficar preso ali. A memória já não tem o poder de te afundar, porque você ressignificou sua história. E essa capacidade de reescrever seu relato interior é uma das maiores liberdades que você pode conquistar. Quando você entende que ninguém te pertence, nem você pertence a ninguém, ocorre a revolução interna. Você muda a forma como se relaciona. Já não busca possuir, controlar, reter. Agora simplesmente está presente. E quando você ama desde a presença e não desde a carência, seu amor se torna mais real, mais puro, mais livre. Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor. E ele estava certo. Mas essa dor, quando você a enfrenta com coragem, se torna revelação. Você percebe que o que mais temia, a perda, era o que você precisava para se reencontrar consigo mesmo. Você não precisa que te expliquem por que alguém se foi. A ausência por si só é informação suficiente. Não persiga explicações, busque compreensão. E compreender não é justificar o outro. É entender que parte de você se agarra ao que já não está. E por quê? Quando você para de exigir que o outro feche as feridas que te abriu, você começa a se curar de verdade. Porque no fundo, o maior ato de amor não é reter alguém, mas permitir-se libertar de sua influência sem ódio, sem drama, sem correntes. O desapego verdadeiro não chega quando você ignora a pessoa, mas quando pode vê-la, lembrar o que viveu e sentir gratidão sem sentir pontadas de dor. É quando você transforma o vínculo em aprendizado. Isso é maturidade emocional, isso é alquimia da alma. Em cada experiência de amor que termina, há uma semente. Você pode deixá-la apodrecer no passado, ou pode plantá-la dentro de você e fazê-la florescer em forma de sabedoria. Você decide se sua dor será uma âncora ou um trampolim. Quando você está prestes a recair, quando o impulso de escrever para ela te queima as mãos, pare, respire. Pergunte-se: o que busco ao escrever para ela, eu posso me dar? E se a resposta for sim, dê esse presente a si mesmo. Aí começa o poder real. Não confunda intensidade com profundidade. Muitas vezes nos apegamos a relações que nos sacodem porque confundem nossas feridas com amor. Mas uma relação saudável não grita, não arde, não despedaça. Ela acalma, ilumina, acompanha. E se não faz isso, não é amor, é lição. Se alguém se foi sem lutar por você, não se agarre. Se alguém ficou, mas te fere, não se engane. A fidelidade a si mesmo é mais importante do que a permanência de quem já não vibra com você. Às vezes, deixar ir é a forma mais pura de dignidade. A dor que você sente agora não é um castigo, é um convite. Está te dizendo, é momento de olhar para dentro, de curar, de crescer, de voltar para você. Porque isso que você busca desesperadamente fora, só encontrará dentro de sua alma. Não espere estar completamente pronto para soltar. Não chegará um momento perfeito. Comece agora. Um passo de cada vez. E cada vez que tropeçar, volte ao seu centro. Lembre-se, o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência emocional. O ego te diz que você precisa de uma revanche, uma resposta, um pedido de desculpas. A alma te diz que o único que você precisa é paz. E essa paz só chega quando você para de lutar com o inevitável e decide confiar no processo da vida. Jung dizia que aquilo que você nega te submete e o que você aceita te transforma. Então, aceite que esse vínculo chegou ao fim. Não como um fracasso, mas como um ciclo que cumpriu seu propósito. E agora? Sua tarefa é crescer a partir daí. Se este vídeo tocou sua alma, se você sente que algo está mudando em você, deixe nos comentários. Hoje começo a soltar para começar a viver. Essa será sua promessa, seu primeiro ato de liberdade. Sua declaração de que você já não será prisioneiro do que não pode mudar.
Uma tarde cinzenta pairava sobre Bogotá. As gotas escorriam preguiçosamente pelas janelas do café, como se a cidade chorasse por dentro. Samuel, de 35 anos, com os olhos fixos em sua xícara de café já frio, tentava não olhar o celular. Estava assim há dias, como em pausa. Não era o fim de uma relação recente que o machucava, mas o eco persistente de uma conexão que nunca terminou de fechar. O rosto de Laura aparecia em sua mente com uma nitidez brutal. Não porque ela ainda estivesse ali fisicamente, mas porque cada canto de seu mundo a lembrava. A música que tocava no táxi, o aroma de baunilha em uma padaria, até um comentário aleatório de um desconhecido pareciam conspirar para trazê-la de volta. Não era ela que voltava, era sua sombra, aquela que Samuel nunca soube soltar por completo. Em seu caderno, ele tinha escrito uma frase que seu terapeuta repetiu: "Não sofra por quem te deixou. Sofra por continuar retendo-o dentro de você." Ele a leu 1000 vezes, mas não a havia incorporado. Até que decidiu buscar além da superfície e se deparou com Jung. E então algo em seu interior começou a se mover. Samuel começou a frequentar caminhadas solitárias pelo Parque El Virrey. Lá, entre árvores úmidas e passos lentos, começou a ouvir seus próprios pensamentos. Jung falava do inconsciente como uma casa com quartos ocultos, e Samuel começou a abrir portas que havia evitado por anos. Não era Laura que doía, era o que ela representava. Sua necessidade infantil de validação, seu medo de ser abandonado, sua crença de que o amor era algo que ele tinha que lutar para merecer. Um dia, diante de um mural de cores intensas em uma rua de Chapinero, ele parou. O desenho mostrava uma figura humana se libertando de uma corda atada ao coração. Ele não conseguiu evitar chorar. Sentiu que aquele era ele, ainda preso à lembrança, ao medo, à ilusão. E naquele instante, ele não se culpou. Pela primeira vez, se abraçou por ser humano, por sentir, por continuar ferido. Começou a escrever. Não mensagens que esperava enviar, mas cartas que jamais seriam entregues. Nelas, ele despejava sua raiva, sua tristeza, sua nostalgia, mas também sua dignidade recuperada. Eu te amei mais do que amei a mim mesmo. Mas hoje, finalmente, volto para mim. Escreveu entre lágrimas, entre pausas, entre respirações profundas, que não tinha desde que ela se foi. Na Fundação Gilberto Alzati, encontrou um workshop de escrita terapêutica. Lá conheceu Mariana, uma mulher de sorriso triste e olhos sábios. Não falavam muito de suas histórias pessoais, mas se conectavam desde a pele ferida. Compartilharam silêncios mais poderosos que as palavras. E Samuel entendeu que o desapego nem sempre vem do ódio, mas do amor mais profundo, o amor próprio. Mariana lhe emprestou um livro com um trecho sublinhado: "O que você nega, te submete. O que você aceita, te transforma." Ele ficou com essa frase por dias inteiros e começou a observar tudo o que negava. Sua necessidade de controle, seu medo de estar só, sua raiva acumulada por não ter sido escolhido. Ele olhou tudo de frente e, ao fazer isso, sentiu-se mais leve. Voltou à casa de seus pais por um fim de semana. Em seu antigo quarto, encontrou um caderno da adolescência. Em uma folha dizia: "Algum dia alguém me amará tanto que deixarei de ter medo." Ele leu em silêncio e depois, em um ato de cerimônia, rasgou-a. Não por desprezo, mas como sinal de que aquela criança já não precisava ser resgatada por ninguém. Cada passo que dava agora era um ato de desapego consciente. Ele não lutava para esquecer. Lutava para integrar. Para compreender que parte de sua alma havia se fragmentado naquela história. E como agora ele podia recolher os pedaços e renascer. Jung dizia que a dor não curada se projeta. E Samuel deixou de projetar. Começou a observar. Um domingo, decidiu não revisar mais as redes sociais. Fechou as janelas digitais por onde ainda se filtrava a figura de Laura. Não preciso saber o que ela anda fazendo, se pensou em mim, se sente minha falta. Preciso saber o que eu ando fazendo, se me honro, se me cuido. Escreveu isso em seu diário. E cumpriu.
Passaram semanas e Samuel já não pensava em Laura com aquele nó no peito. Às vezes, ela vinha à sua mente, mas com paz. Com gratidão até. Ele entendeu que ela não havia sido uma vilã, foi seu espelho. E que ele não havia sido vítima, foi um aprendiz. A relação não foi um erro. Foi uma ponte para sua consciência mais desperta. Em uma caminhada pela Candelaria, entre muros antigos e lampiões velhos, Samuel respirou fundo. O ar cheirava a café e passado. E naquele instante, ele soube que havia retornado a si mesmo. Sem correntes, sem peso, sem dor. Só com a serenidade de quem entendeu que soltar não é perder, é voltar. Você realmente soltou quem já não está? Ou apenas aprendeu a carregar sua ausência? Essa é a primeira pergunta que Samuel nos deixa em sua história. Porque o desapego emocional não se trata simplesmente de deixar ir, como se fosse tão simples quanto fechar uma porta. Trata-se de entender por que mantemos essa porta entreaberta em primeiro lugar. Que parte de você ainda espera que o outro volte? Que ferida infantil continua sem ser curada? Quando Jung falava de integrar a sombra, ele se referia precisamente a isso. Reconhecer as partes ocultas de nossa psique que nos dominam sem que saibamos. No caso de Samuel, Laura não era apenas uma ex-parceira, era uma representação externa de seus medos mais profundos. Você já se perguntou a quem está realmente sentindo falta quando não consegue soltar alguém? O apego, muitas vezes, é uma estratégia do inconsciente para não olhar para dentro. Projetamos no outro o que acreditamos que nos falta. Amor, segurança, propósito, reconhecimento. Mas a verdadeira cura começa quando entendemos que o que buscamos no outro só se sustenta se antes o cultivarmos dentro de nós. Que parte de você está esperando que outro complete? Samuel nos mostra que uma ruptura não é o fim de uma história, mas o início de uma travessia interior. Você já tomou essa viagem para si mesmo? Ou continua caminhando por dentro das memórias do outro? Muitos ainda vivem presos a relações que já morreram, porque temem enfrentar o vazio de sua própria identidade. Mas esse vazio é fértil se você se atrever a habitá-lo. A cena no parque, quando Samuel começa a ouvir seus pensamentos, é poderosa. Porque o silêncio não é a ausência de som, é a presença de si mesmo. E é no silêncio que se revelam as verdades que o barulho sempre oculta. Quando foi a última vez que você esteve verdadeiramente só consigo mesmo? Sem distrações, sem fugas. As cartas que ele nunca enviou são um ato terapêutico em si mesmas. E você? O que ainda lhe resta dizer? Que grito você ainda guarda no peito, disfarçado de nostalgia? Escrever sem censura pode ser a chave para liberar tudo o que não foi expressado, o que foi reprimido, o que foi acumulado. É uma forma de perdoar, mas, sobretudo, de se perdoar. O ato de não buscar mais o outro nas redes sociais não é imaturidade, é autocuidado. Você não precisa saber se o outro já refez sua vida. Você precisa saber se está reconstruindo a sua. Você ainda espia o que já não faz parte do seu presente. Por que é tão difícil fechar essa janela? O que mais tocou em Samuel foi que ele não fugiu de sua dor. Ele a atravessou. Ele a caminhou. Ele se permitiu chorar, se irritar, se sentir ridículo, se sentir perdido. Mas não se traiu. Você está disposto a sentir tudo isso sem buscar uma anestesia emocional? Porque se você não permitir que a dor te atravesse, ficará estagnado nela. Às vezes, acreditamos que perdoar é esquecer. Mas Jung diria que perdoar é lembrar sem sofrer. Você já chegou a esse ponto com a pessoa que tanto te marcou? Ou ainda sangra cada vez que a lembra? A aparição de Mariana é crucial, não porque ela seja um substituto emocional, mas porque representa o que acontece quando você se liberta. Você começa a se vincular desde um lugar mais saudável, sem a urgência de ser salvo. Seus novos vínculos nascem da liberdade ou da necessidade. Cada passo que Samuel deu para se desapegar foi um ato de amor próprio. Ele não buscava vingança, nem justiça, nem um fechamento perfeito. Ele só buscava voltar a si mesmo. E você? O que está buscando ao continuar apegado? Um perdão que não chega?
Uma validação que nunca foi sua para entregar? Samuel rasgou uma folha de sua infância. Esse ato simboliza cortar com a promessa de que outro deve vir nos resgatar. Você ainda espera que alguém venha te amar tanto que te faça esquecer seus medos? Ou já decidiu se amar o suficiente para se sustentar sem mendigar afeto? Muitos continuam vazios porque esperam preencher suas vidas com um retorno. Mas Jung ensinou que o que não se torna consciente se manifesta como destino. Se você não tornar consciente a causa de seu apego, viverá repetindo a mesma história com diferentes nomes. Você quer repetir ou quer despertar? Não se trata de que essa pessoa não tenha significado algo profundo. Trata-se de que você significa mais. Trata-se de que sua vida merece ser habitada por você, não por um fantasma emocional. Você está disposto a ser protagonista ou continuará sendo figurante em sua própria existência? Faça-se esta pergunta com uma honestidade brutal. Que parte de você não quer curar? Porque curar implica perder as desculpas, as justificativas, as histórias que nos contamos como vítimas. E às vezes, é mais cômodo se agarrar à dor do que assumir a responsabilidade de se curar. Você está pronto para esse nível de verdade? Samuel deixou de esperar mensagens, sinais, reencontros. Começou a construir rotinas para si mesmo. E aí é onde começa a liberdade. Não quando o outro se vai, mas quando você para de buscá-lo até mesmo em sua mente. Aqui você se agarra cada manhã ao acordar. Quem consegue se desapegar sem dor não é porque não amou, é porque aprendeu a amar sem possuir. Aprendeu que o amor genuíno não precisa manter o que já cumpriu seu ciclo. Você está amando livremente ou com correntes invisíveis? A dor que não se transforma, se transmite. A quem você está arrastando com sua ferida aberta? A sua nova parceira? Aos seus amigos? A sua paz interior? Quando você não fecha um ciclo, o próximo não floresce. Que parte de sua alma ainda está presa em um inverno que já terminou? E aqui vai seu exercício. Pegue papel e lápis. Escreva uma carta para essa pessoa, não para enviá-la, mas para liberar. Diga tudo. O bom, o ruim, o injusto, o belo. E no final, termine com a frase: hoje decido seguir sem você, mas comigo completo. Depois queime-a, é seu ritual de libertação. Para fechar, faça este compromisso consigo mesmo. Não voltarei a buscar em outro o que só eu posso me dar. Repita isso todos os dias ao se levantar. Faça disso seu mantra. Porque a paz começa quando você para de mendigar afeto e se torna sua melhor companhia. E agora te convido a deixar nos comentários esta frase, se você chegou até aqui e este vídeo tocou sua alma. Estou pronto para soltar sem dor, porque hoje escolho minha paz acima de tudo. E se não era outra pessoa que doía, mas tudo o que você projetou sobre ela? E se o que você ainda carrega não é amor, mas uma expectativa quebrada que nunca foi totalmente real? Que parte de sua vida você deixou de olhar porque estava focado demais no que se foi? Quantas vezes você disse, não posso soltar, quando na verdade o que quer dizer é, tenho medo de ficar só? Quanto do seu sofrimento nasce de uma ferida antiga que você não soube reconhecer no momento? Essa pessoa é a causa ou apenas o espelho de algo mais profundo que você ainda não quis olhar? Se hoje você pudesse voltar no tempo e dizer a si mesmo uma única frase antes de se apegar emocionalmente, o que diria? Você se advertiria do vazio que viria? Você se pediria para se escolher primeiro? Você se abraçaria antes de se entregar? E se agora você se prometesse não se deixar em segundo lugar por ninguém, o que mudaria? A que você renunciaria? A que se atreveria? Até quando você vai continuar chamando de amor o que faz você se trair? O que você teme perder se soltar de vez? E o que ganharia se finalmente se libertar? Você está vivendo sua vida ou esperando que alguém volte para sentir que vale a pena? Você percebe que cada segundo que você passa focado no outro é um segundo a menos que você vive consigo mesmo? Qual é o verdadeiro medo? Perder o outro ou enfrentar a si mesmo? Por que você continua acreditando que sem essa pessoa você não é suficiente?
Quem te ensinou isso e por que você continua carregando isso como uma verdade? O que aconteceria se você aceitasse que o que passou não precisava ter um final feliz para ter sido importante? E se, em vez de buscar o fechamento perfeito, você escolhesse se dar a paz que o outro não soube te dar? E se o desapego não for resignação, mas sabedoria? E se deixar ir for uma forma superior de amar, primeiro a si mesmo e depois ao outro? Você está pronto para olhar seu reflexo sem vergonha, sem culpa, sem necessidade de esconder sua dor? Porque só quando você se reconhece inteiro, sem adornos, começa o verdadeiro processo de cura. Este vídeo não foi apenas para te ajudar a soltar alguém. Foi um convite para se encontrar, para se abraçar, para perceber que você não está quebrado. Apenas está lembrando quem você era antes de se entregar tanto. E agora quero que você respire fundo e se faça esta última pergunta com coragem. Estou disposto a parar de olhar para trás e começar a caminhar para mim? Se essa pergunta tocou sua alma, se você sentiu que este conteúdo te ajudou em algo, deixe nos comentários a frase que marca seu compromisso consigo mesmo. Eu me escolho, me libero, me reconstruo. Essa é sua sinal, seu testemunho, sua declaração de renascimento. Obrigado por chegar até o final. Obrigado por confiar. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, aqui você não está só, você está consigo mesmo. Samuel acordou naquela manhã com uma leveza que não sentia há anos. O sol entrava pela janela do pequeno apartamento na Candelária, desenhando sombras suaves no chão de madeira. Ele se levantou, preparou um café forte e sentou-se à mesa com seu diário. As páginas, antes preenchidas com angústias e perguntas sem resposta, agora traziam reflexões sobre seus dias, seus planos, suas pequenas vitórias. Ele escreveu: escolho começar o dia sendo minha própria âncora. Não preciso de validação externa para saber que estou no caminho certo. Os meses seguintes foram uma dança delicada entre redescobrir a si mesmo e construir uma vida que refletisse quem ele realmente era. Samuel começou a frequentar um grupo de corrida no parque. Não era apenas exercício, era um ritual. Cada passo no caminho de terra, cada respiração ofegante, era uma afirmação de sua presença no mundo. Ele conheceu pessoas novas, não com a pressa de preencher um vazio, mas com a curiosidade de quem está aberto ao que a vida pode oferecer. Entre elas estava Mariana, que com seu jeito despretensioso e risada fácil, trouxe uma energia que Samuel não sabia que precisava. Mariana não era uma substituta para Laura, nem uma peça para completar um quebra-cabeça. Ela era simplesmente alguém que caminhava ao lado dele, sem exigir que ele fosse mais ou menos do que já era. Suas conversas eram fluidas, às vezes profundas, às vezes banais, mas sempre genuínas. Certa noite, enquanto tomavam um vinho barato em um bar da Lapa, Mariana perguntou: Samuel, o que te faz sorrir de verdade? Não o que você acha que deveria te fazer feliz, mas o que te ilumina por dentro. Ele ficou em silêncio por um momento, surpreso com a pergunta. Então respondeu: estar em paz comigo mesmo, caminhar pela cidade sem carregar o peso do passado. E talvez este momento agora. Ela sorriu e ele soube que aquele instante era suficiente. Mas a jornada de Samuel não era só sobre novos vínculos, era sobre enfrentar os cantos escuros de sua alma. Ele começou a fazer terapia, algo que antes considerava desnecessário. Nas sessões, ele explorava memórias de infância, momentos em que se sentiu invisível, promessas que fez a si mesmo de nunca se machucar novamente. Ele percebeu que Laura, de alguma forma, havia tocado nessas feridas antigas. Não era ela a causa da dor, mas o gatilho que a trouxe à tona. Com a terapeuta, ele aprendeu a acolher aquele menino que ainda vivia dentro dele, aquele que buscava a aprovação, que temia o abandono. Você não precisa consertar esse menino, disse a terapeuta. Você precisa ouvi-lo. Samuel também encontrou refúgio na escrita. Além do diário, ele começou a escrever contos. Eram histórias curtas, muitas vezes inspiradas em suas caminhadas pela cidade, nos rostos que via no ônibus, nas conversas que ouvia no mercado. Ele não escrevia para publicar ou impressionar,
Escrevia para se entender. Cada palavra era um passo em direção à clareza. Um de seus contos favoritos falava de um homem que carregava uma mochila cheia de pedras, sem perceber que podia soltá-las a qualquer momento. Quando terminou de escrevê-lo, Samuel chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Ele sabia que estava deixando suas próprias pedras pelo caminho. A relação com Laura, agora, era apenas uma memória distante. Ele não sentia raiva, nem saudade. Sentia gratidão, não por ela especificamente, mas pelo que a experiência lhe ensinou. Ele parou de checar as redes sociais dela, não por disciplina, mas porque simplesmente não precisava mais saber. Sua vida estava cheia de si mesmo, e isso era suficiente. Certa vez, em uma livraria, ele viu um livro que Laura adorava. Sorriu, pegou o livro, folheou algumas páginas e o devolveu à prateleira. Não havia nó no peito, apenas a certeza de que aquele capítulo estava fechado. Mas o desapego não é um destino final, é um processo. Houve dias em que Samuel se sentiu perdido, dias em que velhas inseguranças sussurravam em sua mente. Nessas horas, ele voltava ao básico, respirava fundo, escrevia no diário, caminhava pelo parque. Ele aprendeu a não temer esses momentos, mas a acolhê-los como parte de ser humano. Não é sobre nunca cair, ele escreveu certa vez. É sobre saber levantar sem me julgar. Um dia, enquanto caminhava pela orla de Copacabana, Samuel parou para observar o mar. As ondas quebravam com uma constância hipnótica, e ele pensou em como a vida era assim. Ciclos que vêm e vão, sem promessas de perfeição, mas com a garantia de continuidade. Ele tirou os sábanos, deixou a areia fria tocar seus pés e fechou os olhos. Naquele momento, ele não era o Samuel que sofreu por Laura, nem o Samuel que buscava respostas. Ele era apenas Samuel, inteiro, presente, livre. A história de Samuel nos deixa com mais perguntas do que respostas, porque a vida não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas uma tapeçaria a ser tecida. O que você está tecendo com os fios da sua história? Que partes de você ainda pedem para serem vistas, acolhidas, libertadas?